Abram suas Bíblias, por gentileza, ou acompanhe por nossa exposição aí no multimídia, o texto de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Tentaremos ser breves na nossa mensagem desta noite, para que possamos ter a participação dos nossos pequenos grupos e a celebração da ceia do Senhor, e assim podermos caminhar dentro dos nossos horários. Lucas 9, de 1 a 9, vamos ficar em pé? A palavra do Senhor assim nos diz: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem, então, é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava para vê-lo? Pai, que a tua palavra, que acabamos de ler, ilumine o coração de cada pessoa que nesta noite a escuta, e que sejamos nós instrumentos em tuas mãos, que o Espírito Santo fale ao coração do teu povo por meio dos meus lábios, ó Pai, e a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Poder e autoridade sobre o mal. É isto que Jesus confere aos seus discípulos. É isto que o texto bíblico diz que ele dá. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. A primeira pergunta que todo discípulo deve fazer a si mesmo é: qual é a fonte da minha autoridade espiritual? De onde procede a autoridade com que eu deva pregar o Evangelho? E é preciso que nós entendamos que a autoridade não vem de nós mesmos. A autoridade não vem da nossa própria sabedoria, não vem do nosso próprio conhecimento, mas a autoridade vem do poder do Espírito que em nós habita. Por maior que seja o conhecimento intelectual que tenhamos, isto não basta, isto não é suficiente. É claro que Deus usa isso como ferramenta. Deus não desperdiça talento, não desperdiça conhecimento, não desperdiça a sabedoria que Ele dá ao seu povo. Mas o fato é que a autoridade e o poder emana do Espírito de Deus, vem do Senhor.
E então Jesus diz isso para aquela primeira geração de discípulos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Um discípulo, meus irmãos, com poder e autoridade espiritual, abala as estruturas do inferno. Um discípulo revestido do poder e da autoridade de Deus saqueia o inferno, tira gente de lá, tira pessoas que estão aprisionadas, oprimidas, que estão escravizadas e se torna instrumento de libertação, e isso abala as estruturas do inferno. Os demônios não gostam disso, por isso ele intenta contra a igreja, por isso ele age contra os discípulos do Senhor, por isso ele oferece seduções e tentações, como ele fez com Jesus no deserto. Então um discípulo que se consagra, um discípulo que coloca a sua vida no altar, um discípulo que se apresenta ao Senhor como instrumento, ele é revestido de poder e autoridade, mas ele também vai sofrer as tentações. É preciso que entendamos essa verdade. No verso 2 vai dizer: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Um discípulo que exerce a missão com poder e autoridade é instrumento que abala as estruturas corrompidas na terra. Vejam bem, esse texto está dizendo que o Senhor reveste os seus discípulos de poder e autoridade para abalar as estruturas do inferno, mas também para abalar as estruturas corrompidas da terra. O texto bíblico diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A mensagem do reino, quando ela é pregada, ela alcança o coração dos homens. E quando os homens entendem o reino de Deus, a mensagem que o Senhor nos traz e que transforma as vidas, então essas vidas transformadas se tornam sal e luz sobre a terra, se tornam testemunhos de Deus na terra, se tornam agentes de mudança e transformação na terra. Portanto, discípulos revestidos de autoridade e poder de Deus incomodam o inferno e incomoda aquilo que diz respeito ao reino deste mundo, ou às trevas que habitam este mundo, e são agentes de transformação, porque são porta-vozes da mensagem do reino. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele o faz dizendo que as pessoas deveriam se arrepender, porque era chegada o reino de Deus. O reino de Deus chega com a presença de Jesus na terra. E quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos anunciando Jesus que estabelece o reino de Deus na terra. Portanto, discípulos são instrumentos para abalar as estruturas espirituais no reino das trevas, seja aquilo que é a ação do inimigo, seja aquilo que é a ação neste mundo também corrompido. Um discípulo que exerce a missão com poder e autoridade é instrumento que abala as estruturas corrompidas na terra. No verso 3 a palavra vai dizer: e disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Um discípulo que é revestido do poder e autoridade de Deus, ele tem vida simples. Ele não se apega às coisas desta vida. A sua prioridade é o Senhor e o seu reino. Então ele investe no reino e entende que dar o melhor de si pelo reino e pela causa do Evangelho, que isso basta, que isso é suficiente. Então ele vai se desenvolver naquilo que é o básico para ele viver bem, mas ele tem vida simples. A sua prioridade é o reino, e Jesus assim mostra para os discípulos a importância de se desapegar das coisas desta vida para priorizar a mensagem. Verso 4: na casa em que vocês entrarem, fique ali até saírem daquele lugar. Um discípulo em missão é alguém que recebe a provisão e os cuidados de Deus através de pessoas.
Deus provê um cuidado, assistência, aquilo que é necessário, através de pessoas. Ele vai instrumentalizar aqueles que haverão de ser provedores dos que estão em missão. Por isso, o discípulo é alguém que confia, é alguém que caminha pela fé, é alguém que se coloca à disposição, entendendo que Deus provê aquilo que lhe é necessário. Verso 5: e onde quer que não receberem vocês, ao sair daquele lugar, daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Um discípulo consciente do valor da mensagem de que é portador, ele valoriza seu tempo e valoriza seus ouvintes. Ele não joga pérolas aos porcos. Ele não vai ficar insistindo a vida toda com aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem receber a mensagem. Então o Senhor é claro quando diz: onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. E o Senhor diz que no dia do juízo final, a mão de Deus pesará sobre aqueles que ouviram, entenderam, mas rejeitaram a sua mensagem. O verso 6 vai dizer: então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Um discípulo cheio do poder e autoridade se torna porta-voz da esperança para os que estão em sofrimento, para os mais humildes, e assim devemos agir também nos nossos dias. Saindo, percorriam todas as aldeias. Aldeias eram lugares muito pequenos, muito reduzidos, onde aqueles discípulos deveriam levar a mensagem do reino, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Nessa nossa última viagem a Portugal, nós estivemos visitando um missionário que está dedicando o seu tempo numa aldeia chamada Pereira, ali numa certa região daquele país. E aquela aldeia tem cerca de 48 moradores. Moradores idosos, pessoas que moram sozinhas. E aquele missionário se dispôs a dedicar o seu tempo para investir naquelas famílias. E ali ele comprou uma casa, e ali ele está morando, e ali ele está preparando um espaço para acolher pastores, missionários que cheguem a Portugal e que não tenham ainda um lugar onde ficar. Jaime é o nome dele. Este missionário esteve conosco no grupo de discipulado, no grupo de mentoria pastoral, e falava dos seus sonhos, e nós oramos por ele, para que Deus realize por meio dele aquilo que está no seu coração. Ele entendeu, num certo momento da sua caminhada, que era preciso dedicar atenção especial para esse público, pessoas mais idosas, e ele está lá numa aldeia de 48 moradores. Então, quando se fala em aldeia aqui no Novo Testamento, nós estamos falando de lugares muito reduzidos, lugares onde Jesus realizou o seu ministério, lugares que Jesus impactou com a sua vida. Saindo, os discípulos percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Hoje nós temos a realidade em que algumas igrejas, algumas denominações, elas não têm um olhar voltado para os lugares pequenos, elas não têm um olhar voltado para a periferia, elas não têm um olhar voltado para as regiões mais remotas, elas querem estar nos grandes centros, elas buscam poder, elas buscam influência política, elas buscam toda sorte de ação, mas esquece os pequenos lugares onde pessoas são esquecidas, e Jesus encoraja os seus discípulos a percorrerem lugares como esses, pregando a mensagem do reino. Portanto, se o Espírito de Deus inquieta o seu coração e chama você para fazer a missão e levar a mensagem do reino num lugar que aparentemente ninguém está olhando, diga para o Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor, segundo o teu querer. Eu fico imaginando, meus irmãos, a alegria dos ribeirinhos quando o barco missionário de missões nacionais chega naquelas regiões mais remotas, levando dentistas, levando médicos, levando profissionais que vão cuidar daquelas pessoas, e elas pregam a mensagem do reino
na medida que estão servindo e atendendo à necessidade dessas pessoas. De forma que nós precisamos olhar o exemplo que Jesus deixa aqui para aqueles a quem ele deu poder e autoridade. Esses saíram pelas comunidades pequenas levando a mensagem do reino de Deus. Nós temos, dos versos 7 a 9, uma outra realidade. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu. E ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Quando um discípulo de Jesus está revestido de poder e autoridade sobre o mal, ele se torna o terror dos poderosos. Ele se torna uma figura inquietante para quem está no poder. Discípulos de Jesus são portadores de uma mensagem poderosa capaz de mudar o homem e o seu papel na sociedade. Os poderosos, não raro, se deixam usar pelo mal. O discípulo que entrega a mensagem do reino é uma ameaça política e estrutural para aqueles que exercem seus governos alinhados ao mal. Portanto, discípulos de Jesus precisam ser esses agentes de transformação da sociedade. Essa é a melhor influência política que nós podemos exercer na sociedade, sendo sal, sendo luz, sendo agente de mudança dos corações que estão escravizados e que estão vivendo realidades de opressão. Herodes era alguém poderoso, e a Bíblia vai nos mostrar que ele, num certo momento, manda prender João Batista, e atendendo o pedido de uma pessoa indigna, ele então manda decapitar João Batista. João teve a ousadia de condenar o ato pecaminoso de Herodes, que estava traindo o seu irmão e estava se apossando da esposa dele. E Herodes, ao ser condenado naquela mensagem, aquela mulher, não gostando da condenação de João, induziu Herodes a que fizesse com que João fosse parar na cadeia. E no momento de pura diversão, a filha dela é usada para pedir a cabeça de João. E assim acontece, João é decapitado. E agora, quando Herodes ouve aquilo que Jesus está fazendo, a mensagem do reino, que está impactando os lugares, transformando vidas, ele fica inquieto, achando que João ressuscitou dentre os mortos. E ele então fica querendo ver quem é essa pessoa que agora está trazendo essa revolução naquilo que era o seu reinado, naquilo que era o lugar onde ele governava. Então, com base nesta palavra, nós podemos dizer que discípulos revestidos do poder e autoridade sobre o mal, eles se tornam um terror para os poderosos quando ele vive com Jesus, prega a mensagem e assim proclama a mensagem que transforma. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Jesus convocou aquela primeira geração, mas Jesus não mudou. A Bíblia diz que ele permanece o mesmo. Então ele continua convocando discípulos que queiram se colocar no lugar daqueles discípulos que se foram. Ele continua nos chamando para sermos esses agentes de transformação no mundo e na sociedade, como foram os primeiros discípulos daquela primeira geração. Nós estamos hoje à noite convidando os nossos irmãos que estão no processo de discipulado ou que já passaram por um processo de discipulado, para que hoje à noite estejam aqui consagrando suas vidas
dedicando ao Senhor aquilo que Ele tem lhes dado de dons, de talentos, para que eles sejam agentes de Deus na transformação da sociedade, com uma mensagem poderosa, uma mensagem de autoridade, que é a mesma mensagem, a mesma autoridade que Jesus confiou àquela primeira geração. O Jesus que convocou aqueles é o que nos convoca hoje. O Jesus que os revestiu de poder e autoridade é o Jesus que nos reveste hoje de poder e autoridade. O Senhor está buscando discípulos que aceitem a convocação para enchê-los de poder e autoridade. Ele quer enviar novos discípulos para confrontar os demônios, curar os enfermos, libertar os oprimidos, salvar os perdidos. O Senhor espera por discípulos que se apresentem e lhe digam: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. E a questão a ser respondida é: você aceita a convocação que Jesus está lhe fazendo neste momento da sua vida? Você entende que esta convocação que Jesus faz aos 12 é uma convocação que se estende a todos aqueles que a Ele entregam suas vidas? Você entende que essa convocação, ela não ficou parada no tempo somente naqueles, mas é uma convocação que caminha ao longo da história, junto com a história da igreja, e chega a nós também? Nós somos convocados, meus irmãos, somos convocados para sermos discípulos, revestidos de poder, revestidos de autoridade, discípulos que entendam e ouçam a voz do Senhor, que queiram ser instrumentos nas suas mãos, para que o mundo que nós habitamos, que está corrompido, seja um mundo transformado pela mensagem do reino. Jesus nos chama para que sejamos esses porta-vozes da mensagem do reino, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da fé, a mensagem da esperança, a mensagem que traz a graça de Deus sobre os homens, pois só o poder de Deus pode transformar as pessoas. Só o poder de Deus faz com que as pessoas nasçam de novo. Então, que nós sejamos nesta noite, como aqueles discípulos, pessoas que ouçam a voz, que ouçam a convocação, que aceitem o chamado do Senhor e que digam para Ele: Senhor, eis-me aqui, a minha vida está à tua disposição. Que essa palavra, meus irmãos, seja a palavra do Senhor para a sua vida, alcance o seu coração e lhe faça refletir a respeito daquilo que representa um discípulo revestido da autoridade e do poder de Deus. Ele nos dá esse poder e essa autoridade para que sejamos a sua voz neste mundo e sejamos porta-vozes da sua palavra, da sua mensagem. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Convido você para inclinar a sua cabeça e orar neste momento. E ao orar a Deus, pergunte ao Senhor como Ele quer usar a sua vida. Pergunte a Deus hoje à noite que tipo de convocação Ele está fazendo para você. Como Ele quer usá-lo como instrumento. Pergunte a Deus: qual é o meu lugar no teu reino? Qual o papel que eu devo desempenhar? E diga para Deus: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Permita com que o Espírito dele opere na sua vida e lhe traga uma experiência autêntica e real com o Senhor.